Vamos lá para a nossa aula de história? Todo mundo acordado? Todo mundo comigo? Isso aí, preciso de você aqui. Vamos lá. Vamos? Olha só, hoje na nossa aula de história nós vamos fazer um resumo, tá bom? De tudo que a gente viu até agora nesse bimestre, que vocês vão precisar saber para a atividade avaliativa que está vindo aí, tá bom? Nada de diferente, coisas que vocês já aprenderam, então tá tudo tranquilo, tá bom? Vamos lá com a Pro, que vocês no final tem uma tarefinha que vocês já sabem o que é, certo? Então aproveita, presta atenção nessa revisão para você utilizar para fazer a sua atividade que a Pro vai passar, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Capítulo 10, página 64. Qual é o título do capítulo mesmo? Deixa eu ver quem já achou aí na apostila, vai falar pra mim. Deixa eu ver. Patrimônios da humanidade. E aí, gente, vocês já entenderam o que é isso depois de nós termos estudado? Muito bem. O que é patrimônio mesmo? E isso são o quê? São lugares, né, de grande valor cultural, ou que apresenta características naturais importantes. Por isso que deve ser protegido e conservado. Patrimônio não é só também lugar. Pode ser objeto, pode ser um hábito, uma característica de um povo, algo que é passado de geração em geração, certo? Isso também pode ser patrimônio. E nós aprendemos que tem diferença entre os patrimônios, certo? Mas vamos conversando mais, que a gente já chega lá. Muito bem. Ali estava falando desse Parque Nacional, né, de Goreme, que ele fica na Capadócia, e que essa paisagem incrível que é formada nesse lugar, ela tem sua formação pelas montanhas, as colinas, os planaltos e as planícies, dessas rochas vulcânicas que sofreram essa erosão. Lembra que a Pro falou da erosão? O vento causa erosão, a água causa erosão. Quando bate ali esse atrito, faz com que elas começam a formar desenhos diferentes, tá? E esses desenhos são feitos naturalmente, tá? E é isso que tem lá nesse parque da Capadócia, tá? Então olhem lá, vocês estão vendo aí, nessas formações dessas rochas vulcânicas, como que elas esculpiram aí montanhas, planícies, e ficou tudo tão lindo, né? Muito bem. E aí estava contando também que alguns povos, algumas civilizações diferentes utilizavam essas rochas, né? Para fazer o quê? Isso, casas, até cidades subterrâneas, tá bom? Então, ali 3.000 anos antes de Cristo, já alguns povos e civilizações utilizavam esses lugares, aproveitavam dessas rochas que tinham ali esses buracos, né, que eram feitos pelas erosões, e construíam ali as suas casas e algumas cidades até, tá? Com igrejas e tudo mais. Daí fala também que foi na Capadócia que Paulo fez as suas viagens missionárias, né? Daí tá contando que também tem a igreja, que tem ali algumas imagens muito bonitas, né? E tá falando também desse vale aí, né, na Turquia, essa região onde eles fazem o balonismo para poder observar as paisagens naturais e culturais ali do país, tá? Então, por conta dessas características, esse parque foi considerado ali pela Unesco, né, um patrimônio mundial, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que esse patrimônio, lembrando que a Pro vai passando, tá? Então vão virando aí com a Pro e vai dar tudo certo. Estou na página 66. Esses patrimônios, para que eles continuem existindo, o que precisa ser feito? Isso, a conservação, a proteção desses patrimônios, tá? Então assim, ó, tudo aquilo que a gente vê como algo valioso, importante, ele é um bem. Então, esse bem, a gente tem que guardar, a gente tem que proteger, tá? A casa própria é um exemplo disso, você precisa cuidar da sua casa, certo? E aí, isso também tem que acontecer com os bens que são comuns,
para a sociedade, certo? Os centros históricos, né, cidades que têm os centros históricos, precisam ser preservados. Porque se eles não forem preservados, você mesmo não vai conseguir utilizar por muito tempo e nem as gerações futuras vão conseguir saber a história daquele local. Então esses centros históricos são muito importantes e precisam ser preservados. Assim como todos os patrimônios, né, todos os bens que são comuns ali para a sociedade precisam ser cuidados e preservados para que eles continuem sobrevivendo por muito tempo, tá? E aí, para que esses patrimônios eles sejam realmente preservados, nós temos ali a Unesco, que a Unesco ela realiza diversas ações promovendo ali a preservação desses locais, tá bom? É o órgão responsável por essas ações que protegem esses locais, tá? E ali tá falando na parte do clique, gente, ó, que patrimônios são o quê? Bens. Os lugares, os artefatos valiosos que representam ou ilustram as paisagens naturais e culturais dos povos do passado e do presente. Conta uma história, né? Mostra o que foi feito por aquele povo, mostra um hábito que aquele povo tem, né? Que a gente até viu algumas coisas aí, a gente já vai conversar mais sobre. Vamos lá. Página 67, vamos continuando com a pro. Patrimônio cultural. A gente entendeu que tem uma diferença entre os patrimônios. E nós temos ali uma dessas classificações, o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural, gente? Isso é o conjunto de bens que representam os povos, contam a história, seu modo de viver, sua criatividade, seus hábitos, tá bom? Que tem um valor o quê? Universal, tá? Que tenha uma estética, né? A parte da beleza diferente daquele povo, daquele local, daquela história, tá? E tem valor também arqueológico e científico, tá? Então, esses são os patrimônios culturais, tá? Existe o patrimônio mundial cultural, tá bom? E esse patrimônio cultural, gente, que conta a história desse povo, a história do povo, de onde veio, a beleza, tudo mais que é daquela cultura, também nós temos uma divisão. Existe o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O nome já é muito lógico, né? O patrimônio cultural material é aquele patrimônio que conta a história do povo de forma visível, certo? De forma em objetos, né? Que tem acervos ali fotográficos que ficam no museu ali, tá bom? São monumentos, são cidades históricas, que são coisas que foram construídas pelo ser humano, tá bom? Ao longo do tempo e que são visíveis ali, tá bom? Então nós vimos ali como exemplo os monumentos históricos da antiga Kyoto no Japão. Tem também ali na Alemanha, né, a igreja do castelo de Wittenberg, certo? Então a gente percebeu que existe ali o patrimônio cultural, que é construído pelos homens, né? Aquele patrimônio que é construído pelo homem, que conta a história desse povo de forma material, palpável, né? Que a gente consegue ver, fotografia e tudo mais, certo? Agora, nós temos o patrimônio cultural que ele é imaterial. E aí, gente, o que é imaterial? É algo que a gente não vê assim num objeto, não é materializado, tá? O que é esse patrimônio cultural imaterial? É um modo de viver de um povo, as suas tradições, contam a história do povo, mas não está de forma material. É o modo dele viver, certo? É uma tradição que ele tem, que vai passando de geração para geração. Esses são os patrimônios culturais imateriais, tá bom? E aí a gente viu ali que os saberes artesanais, que na Uganda eles fazem o quê? Com a casca da árvore, né? As suas roupas, então é um modo de viver, suas vestimentas, certo? Esse saber artesão, é o saber, é a roupa, não é a roupa, é o saber fazer essa roupa, essa vestimenta, que só lá eles fazem, certo? Que se tornou um patrimônio cultural imaterial, certo? Outro ali foi os desenhos que aquele povo fazia, né, que tinha diferentes significados, contava ali a história, tinha mensagens, histórias sobre os antepassados.
Tudo isso era considerado o quê? É considerado um patrimônio cultural e imaterial. Porque o que? Essa tradição que eles têm de fazer os desenhos para contar a história, certo? Então nós percebemos que o patrimônio cultural, ele pode ser material, certo? Algo materializado como um monumento, uma escultura, uma cidade, ou imaterial, que conta a história do povo no seu modo de viver, nas suas tradições, aquilo que é passado de geração para geração, seus saberes, tá bom? Muito bem. Então nós vimos o patrimônio cultural, que é dividido em patrimônio cultural material e imaterial, e nós vimos também, daí já estou na página 70, o patrimônio natural. E aí, gente, o que é patrimônio natural? Diferentemente do patrimônio cultural, o patrimônio natural, ele não tem as mãos humanas o fazendo, tá bom? O patrimônio cultural, ele tem tudo a ver com o quê? Com a história do ser humano, que é produzido por ele mesmo, os seus saberes, o seu modo de viver, aquilo que ele construiu com as suas mãos, isso é cultural. Agora, o patrimônio natural, o nome já diz, ele é da natureza, ele foi construído naturalmente, sem intervenção humana, tá bom? Então são áreas preservadas, são lugares, regiões que não sofreram transformações importantes provocadas pelas ações humanas, certo? Então a natureza construiu. Um exemplo disso é o Grand Canyon, né? Que é um patrimônio natural mundial, tá? Que é essa maravilha que vocês estão enxergando aí, ó, vocês podem ver, certo? Que são o quê? São essas quilômetros e quilômetros de desfiladeiros, né? Que formam ali vales, que formam ali esses precipícios, tá? Então, pessoal, foi algo natural que foi acontecendo ali, tá bom? Também por processos erosivos, que a Pro já explicou para vocês, né? Então, essas rochas que sofreram esses processos de erosão pelo vento, pela água, né? E aí aconteceu o quê? Formou esses grandes vales, né, profundos, que é o Grand Canyon. E o que acontece? Estudos geológicos falaram que essa erosão ela foi provocada na grande inundação que teve na Terra, que foi o quê? O dilúvio, tá? Então aconteceu pela ação do quê? Da água. E aí formou esses vales profundos, tá bom? E esses precipícios, desfiladeiros, certo? Então tá vendo? Na Bíblia já estava escrito isso daí. Legal, né? Então, muito bem, temos o Grand Canyon. Outro também que a gente tem é no Equador, aquele parque, certo? Que tem ali uma grande diversidade de ecossistemas. Tem a parte ali que faz calor, tem os terrenos vulcânicos, mas tem também as geleiras, né? Então, ele tem o seu território ali preservado, a sua vegetação natural, as suas espécies são preservadas ali. Foi considerado também um patrimônio natural pela Unesco, tá bom? E é feita essa preservação, tá? E aí, pessoal, continuando, certo? Nós também aprendemos o quê? Que esse parque, por exemplo, esse parque nacional, a Unesco realizou várias ações para que o povo de lá, eles mesmos pudessem cuidar desse patrimônio, para que ele continuasse sendo preservado, porque teve uma época ali que estavam tendo muitos desmatamentos, tá bom? E estava destruindo aquele lugar, certo? Por questão de ambição humana, sempre querendo mais, produzir mais, então estava desmatando aquela área. Então, o que eles fizeram? Opa, o governo ali falou, alguma coisa tem que ser feita. Então, o próprio governo realizou ali algumas medidas para que esse local fosse preservado, tá? Que ele fosse preservado, para a população preservar aquele local. E aí, graças a essas medidas, o Parque Nacional, ele não está mais na lista dos patrimônios mundiais de risco, tá? Porque ele era um patrimônio mundial, mas ele foi colocado em risco, ameaçado por conta das ações humanas, certo? O desmatamento e tudo mais. Aí o governo falou, opa, é um patrimônio mundial e está em risco, o que a gente pode fazer?
tomou algumas medidas para que a preservação fosse feita dessas espécies, da vegetação desses locais, certo? E aí graças a essas medidas feitas, quando tudo isso aconteceu, esse patrimônio ele saiu da lista de patrimônios mundiais que estavam em risco de deixar de existir, porque quando não preserva, deixa de existir mesmo, tá? Muito bem, nós também vimos, a projetada na página 73, que na nossa região nós temos um patrimônio natural, que é o quê? O Pantanal, que também precisa ser o quê? Preservado, por conta dos desmatamentos, a seca, a questão da ganância também do homem, né? De querer produzir cada vez mais. Aí acontece de colocar fogo e aí pega fogo no Pantanal todo, né? Acaba destruindo. Gente, isso é muito complicado, tá? Então, por isso é importante a preservação desses locais. A gente tem aqui pertinho, olha que privilégio, com um ecossistema riquíssimo, com uma fauna, flora, né? Os animais, a vegetação, e precisa ser preservado. Nós temos ali também a questão das ruínas, né? Em Machu Picchu, né? Que foi essa cidade construída por essa civilização, tá? E ela é considerada uma obra-prima da natureza, tá bom? Mas também é considerada, além de uma obra-prima da natureza, é considerada também obra-prima feita pelos homens, tá bom? Porque também foi construído ali por eles. Eles aproveitaram aquele local para fazer as suas construções, tá bom? Então ela não é só natural, ela é natural, histórica e cultural, né? Então cultural porque ela foi construída por mãos humanas, mas também é natural porque foi aproveitado a paisagem para que ela fosse construída, né? E conta a história dessas civilizações, certo, meus amores? E aí nós vimos também que no mundo a maior quantidade de patrimônio que é presente é o patrimônio cultural, tá? Então no mundo ali, ó, é o patrimônio cultural que ele está mais presente nas regiões, tá bom? Do nosso planeta, nos continentes, tá? O patrimônio natural também temos, né? E os mistos, né? Como Machu Picchu, que é misto, né? Mas o cultural, ele lidera aí a lista de patrimônios mundiais, tá bom? Por região. Então, o cultural é o maior deles, tá? Nós aprendemos também, né? Pra gente já finalizar aqui, a importância desses patrimônios também para a questão financeira. Esses locais que recebem, que tem esses patrimônios, a maior parte dessas cidades, dessas regiões, elas vivem do turismo que esse patrimônio proporciona. Então o patrimônio ele também auxilia na economia mundial, tá bom? Porque além de ajudar na cultura desse povo, fazendo com que a cultura deles continue a ser contada, essa história continue a ser contada e conhecida, então fortalece a cultura, a identidade desse povo, mas também ajuda na economia, porque a maioria desses povos vivem do turismo desses locais, desses patrimônios, né? Então o povo vai lá, conhece, mas consome, né? Tem que dormir no hotel, tem que consumir ali no restaurante, compra ali coisas feitas à mão, artesanais. Então tudo isso é vendido feito o quê? Pela população. Então também auxilia na economia, além de promover também a valorização da identidade desse povo, porque conta a sua história e faz com que essa história continue a ser ouvida, certo? Muito bem, meus amores, então é isso. Agora é a sua vez. A Pro vai deixar de tarefinha para vocês fazerem um resumo interativo desse capítulo, do capítulo 10. Patrimônios da humanidade. É um assunto super tranquilo que vocês vão tirar de letra. Quero que vocês façam desenhos. Se quiser pode colar figuras, tá bom? Quero que vocês falem um pouquinho sobre cada ponto importante que nós aprendemos, tá bom? Desse capítulo, tá? Agora é com vocês. Vamos lá? Um super beijo e até a próxima!